Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que tenham aproveitado bastante nosso documentário da semana passada, né? Envelhecência, que é assim fantástico. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. Eu tive muito retorno de muitos de vocês, né? No próprio WhatsApp, no Ava, dizendo que gostaram muito da atividade, de ter tido contato, né, com o documentário. Alguns inclusive disseram que estavam precisando, né, estavam no momento realmente precisando assistir aquilo ali, ter aquele conhecimento, né, ter aquele entendimento. Eu fico muito feliz em estar contribuindo, né, para a formação profissional e pessoal, porque acaba sendo pessoal também, né? Não é só profissional, né? Vamos adentrar, né, agora nas teorias do envelhecimento, onde vocês farão a atividade, né, do seminário, mas a gente vai deixar para falar isso mais lá para frente, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um negocinho bacana aqui. Já tá pronto, vamos lá. Para a gente falar, né, das teorias, primeiramente a gente precisa entender, né, a gente precisa compreender o que é o que é o que são as teorias, né? O que são teorias? São conjuntos de definições, leis e princípios gerais sobre um determinado objeto, tá? As teorias, elas têm o intuito, né, de objetivar a construção do conhecimento científico de forma sistemática, reflexiva, crítica, coletiva e acumulativa, segundo Bayern. E o que ela possibilita? O que as teorias nos possibilitam, né? Integrar o que a gente já sabe, então a integração do que a gente já conhece, do que a gente já sabe, explicação sobre relações entre fenômenos, né? Então ela nos possibilitam a explicar, né, sobre relações entre fenômenos, e proposição de hipóteses, né? As teorias elas nos possibilitam analisar o conteúdo de certa forma, a ponto de procurar compreender e formar proposições e hipóteses em relação a determinados assuntos, em relação a determinadas coisas, né? O que é importante eu já frisar para vocês: não existe uma teoria determinativa, né? Não existe uma teoria do envelhecimento mor, digamos assim. Vocês não vão ter uma teoria. Essa é a teoria do envelhecimento. Estudando e buscando para poder, né, tá me aperfeiçoando cada vez mais para trazer as aulas para vocês, eu li um artigo que um pesquisador ele catalogou mais de 300 teorias do envelhecimento. Pensem, 300 teorias do envelhecimento. Então, assim, é muita coisa, né? Realmente é um conteúdo vasto, é um estudo que precisa ser aprofundado, tanto tanto psicologicamente, né, como na matéria mesmo em si. E acredito que por isso, né, e pelas dificuldades da gente conseguir realizar esse estudo, né, é que se existem várias teorias, muitas bastante
interessantes, inclusive. Para a gente falar de teorias, a gente precisa também entender o que são paradigmas, né? O que são os paradigmas? São grandes construções intelectuais ou visões gerais às quais as teorias são subordinadas. Os paradigmas estabelecem um arcabouço lógico para a construção de teorias e para a condução de pesquisas. Então a gente começa com um paradigma, né? Para do paradigma a gente construir uma teoria. Dizem respeito à natureza geral das mudanças evolutivas que ocorrem em determinados períodos da vida e durante a vida em toda a sua extensão. Então, as teorias, os paradigmas, né, eles vão acompanhando todo o progresso daquela determinada teoria, né? Ele vai agir como se fosse um construtor para você chegar à sua teoria propriamente dita, né? Ele vai funcionar como um arcabouço lógico para te nortear na realidade, né? Ele vai te nortear, os paradigmas eles vão te nortear a construção de uma determinada teoria, tá bom? E aí, o que se sabe acerca de envelhecer? Envelhecer, viu, gente? Isso aí é na hora de digitar desesperadamente para fazer os slides. O que se sabe acerca de envelhecer? Variável, né? Nos diversos indivíduos. Eu sou de um jeito, vocês são de outro, né? Cada indivíduo, ele é de uma forma, então ele vai apresentar, né, o processo de envelhecimento de uma forma. Ele é variável também entre os sistemas do mesmo indivíduo. Porque eu sou um indivíduo constituído de vários sistemas. Eu tenho um sistema esquelético, sistema cardíaco, sistema excretor, sistema linfático, né, cardiovascular, endócrino. Cada um do meu sistema, ele vai envelhecer de uma forma diferente, né? Ele não vai envelhecer necessariamente igualitariamente, tá? Entende-se, as células, os tecidos e os órgãos envelhecem em ritmos diferentes, não havendo marco temporal único de início da senescência, assim como os órgãos, né? O marco temporal único é nascer, né? Porque a partir do momento que a gente nasce, como eu disse na primeira aula, a gente entra em um processo contínuo de envelhecer, né? Esse processo ele vai acontecendo e não, como é que eu posso dizer? Não tem um marco temporal específico, né? A gente sabe que o envelhecimento ele vai ter condições fundamentais, que são 4, né? As condições fundamentais, elas não mudam, tá? Então, o processo de envelhecimento, eles devem ser deletérios. O que isso quer dizer? Ele vai implicar negativamente em todo o processo, né? O processo de envelhecer, a gente sabe que a gente reduz a capacidade funcional, né, de alguns órgãos sensoriais, motores, enfim. Devem ser progressivas, né? Então ela é progressiva, né? As condições fundamentais, ela é progressiva, ela não muda, né?
além de ser progressivo, não muda, ele é contínuo, né? Ele deve ser intrínseco. O que isso quer dizer? Ele é diretamente influenciado pelo ambiente, tá? Ele é influenciado bastantemente pelo ambiente. Devem ser universais. Então, eles também sofrem influência, né, Eu estou testando, gente, tirando e colocando o microfone aqui, mas eu estou com a impressão de que está bem baixo, espero que não. Devem ser universais, então eles sofrem realmente a interferência da nossa espécie, tá? Em relação à biologia do envelhecimento, poucos, pouco, como é que fala? Poucos estudos recentes, a gente fala sobre, né? A gente não tem muita teoria sobre a biologia do envelhecimento. Existe uma grande variedade de abordagens, como eu falei no início. Tem um estudioso que diz que já catalogou mais de 300 teorias. Existe uma dificuldade tremenda nos estudos, né? Parte do princípio de não ser consensual uma definição para uma teoria, para abordar tudo, para ser uma teoria do envelhecimento, né? Voltando aqui, pessoal, tive que dar um pause aqui, espero que não tenha cortado a gravação. Já estava na parte da dificuldade dos estudos. Não existe uma definição, né, consensual, então a definição não é um consenso. O envelhecimento ele é complexo e multifatorial, né? Existem vários fatores que levam ao envelhecimento. Ele é bem complexo, sim, né? E sofre várias interferências externas e internas, né, durante todo esse processo. E a testagem demanda elevado custo, né? Para a gente testar essas teorias, demandaria um custo altíssimo, né? A testagem gastaria bastante. E aí a gente tem, né, algumas teorias do envelhecimento, uma vasta, né, variedade de teorias. Nenhuma teoria ela vai explicar tudo, nenhuma teoria ela é como eu disse no início, nenhuma teoria ela é a teoria principal, ou não vai ter outra teoria que tente a contradizer ou que a complemente, porque eu acho que o objetivo de teorizar é justamente de estudar e não ter algo definitivo, mas ter algo complementativo, né? Porém, nenhuma pode ser descartada, né? Apesar de não existir uma teoria principal, nenhuma teoria ela pode ser descartada. Existem diversos modos de classificar e organizar as diferentes teorias do envelhecimento, tá? A gente tem aí teorias biológicas, teoria psicológicas, teoria psicossociais, vários e inúmeros tipos de teorias e catalogadas de diversas formas que vocês acho que nem imaginam assim, a quantidade de forma mesmo que ela pode vir a ser apresentada, tá? Então o que eu fiz? Eu escolhi um teorizador, tá? Para poder passar para vocês as teorias mais utilizadas e as teorias, digamos assim, que se complementam, né? E que conseguem nos dar uma ideia da grandiosidade, né, dessas teorias, né, do porquê dessas teorias do envelhecimento. A gente tem no panorama das teorias do envelhecimento as teorias biológicas do envelhecimento, como eu falei para vocês, e a gente tem as teorias psicológicas, né, do envelhecimento. Teorias biológicas do envelhecimento, segundo Arkin, 2008. Arkin é o teórico que eu escolhi para a gente estar estudando essas
essa forma de apresentação das teorias, tá? Arkin, ele traz que as teorias intracelulares sugerem que os efeitos por ela descritos são exercidos em todas as células, ou na maioria delas. Então, Arkin fala, né, que o processo de envelhecer, né, ele é acometido, né, em todas as células, ou na maioria delas. Né? Então, que esses efeitos acontecem em todas as células, ou em sua grande maioria. E as teorias intercelulares são exercidos principalmente sobre componentes estruturais ou sobre mecanismos reguladores, interligando os grupos de diferentes células. Então, nas teorias intercelulares, ele não generaliza de que o processo de envelhecer vem de todas as células ou de sua maioria das células. Ele traz que alguns componentes da estrutura dessas células, né, sofrem interferências, né, nos mecanismos reguladores, e aí vão interligar grupos diferentes de células e provocar, então, o processo de envelhecimento. Tá? Arkin, ele traz também que as teorias programadas sistêmicas, ele traz também as teorias programadas sistêmicas e as teorias estocásticas. Tá? O que isso quer dizer? As teorias programadas sistêmicas, né, são postulados que dizem o quê? A existência de relógios biológicos que regulam o crescimento, a maturidade, a senescência e a morte. E as teorias estocásticas, elas trazem os postulados de que são a identificação de agravos que induzem aos danos moleculares e celulares, aleatórios e progressivos. Efeitos postulados por cada teoria acontecem acidentalmente. Então, o próprio Arkin, ele traz essas duas modalidades, né, que se vocês forem observar, elas diferem entre si, né, do ser uma teoria programada sistêmica, ou seja, ela é sistematizada, né, a gente tem um relógio biológico que regula, né, a gente nasce, então regula o nosso crescimento, a maturidade, a senescência e a morte. É um processo de envelhecer, é sistematizado, né, e ele traz também teorias estocásticas, que quer dizer o quê? A gente identifica alguns agravos que vão induzir danos moleculares e celulares aos nossos organismos. Esses danos eles vão ser aleatórios e vão progredir, vão ser progressivos, né? Efeitos postulados por cada teoria acontecem acidentalmente. Então, observem que um só teórico já consegue nos dar ideia completamente uma ideia completamente o oposto da outra, né? E aí a gente tem algumas teorias programadas sistêmicas, né? Teoria metabólica, teoria genética, epigenética e silenciamento gênico, né? A teoria da apoptose, da fagocitose e autofagia, a teoria neuroendócrina, a imunológica, a hormonese e resistência ao estresse. Tá? Essas são teorias programadas sistêmicas, ou também conhecidas como teorias biológicas. Tá? E as teorias estocásticas, temos teoria do uso de desgaste, teoria das proteínas alteradas, dos danos ao DNA, do erro catastrófico, da desdiferenciação, teoria dos danos oxidativos e radicais livres, né? Dos danos, na verdade, oxidativos e radicais livres, lipofuscina e o acúmulo de detritos também. Teorias psicológicas do envelhecimento. Explica as mudanças comportamentais ao longo da velhice, né? Então, quando a gente parte, né, para esse momento de teorias psicológicas, a gente vai agir, né, mais direcionado ao comportamento, né, ao agir mediante situações,
ao ter de resposta, o que o idoso tem de resposta ao ser exposto a determinada situação, tá? Diferença entre indivíduo e grupos com relação a como e por que se desenvolvem e envelhecem, entre o que é peculiar aos idosos por causa da idade ou devido ao contexto sócio-histórico, né? Então a gente não pode esquecer que vivemos em culturas, né? Então sofremos influência do nosso meio, sofremos influência cultural do nosso meio. Como se relacionam na velhice os processos psicológicos, né? A gente, obviamente, que a gente muda, né, o nosso entendimento. Com isso, a gente muda o nosso agir, o nosso pensar. O ideal é que a gente já tenha essa ideia desde logo, para não esperar chegar na senescência, né? Para poder tá agindo mais coerentemente, digamos assim. Saber se os diferentes processos psicológicos se modificam ou se mantêm com o envelhecimento. Também Barren que traz isso para a gente. E aí a gente tem teorias psicológicas do envelhecimento, né? Quais são essas teorias psicológicas do envelhecimento? Paradigma mecanicista, né? As teorias psicológicas do envelhecimento, elas nos são apresentadas como paradigmas, tá, pessoal? Paradigma mecanicista, paradigma organicista, o dialético, o de curso de vida e o paradigma de desenvolvimento ao longo de toda a vida, né? O que é o lifespan, que é bem interessante. Eu acho que eu acabei falando lá nas tocásticas como psicológicas, viu, gente? Não, as teorias psicológicas são esses paradigmas, tá? E aí a gente chega, né, na nossa atividade avaliativa complementar da V1. A gente vai fazer um seminário, tá? Programado. E aí, vamos lá. Como que vai ser? O seminário consistirá em 6 grupos que apresentarão online com as datas já programadas, que serão as seguintes. Teremos 3 grupos se apresentando dia 14 e teremos 3 grupos se apresentando dia 28. Tá? Essas datas não irão mudar. Essas datas, a não ser, né? Não posso nem falar assim, não irão mudar, porque Deus é maior que tudo e Ele que sabe de tudo. Mas o objetivo é que a gente cumpra, tá? Essas datas aí. Foram selecionadas 3 teorias biológicas para a realização do trabalho, tá? Então eu selecionei 6 teorias biológicas para a realização do trabalho. As teorias são as seguintes: a teoria metabólica, teoria genética, teoria da apoptose, teoria da fagocitose e autofagia, neuroendócrina e imunológica. Tá? Essas são as teorias que vocês irão explanar no seminário. Eu vou sortear os líderes dos 6 grupos que seguirão a sequência abaixo para a teoria, ou seja, eu peguei, vou mostrar para vocês, né, como está gravado, está filmado. Eu estou tendo muito problema em relação a formar grupos na turma de vocês, né? Então, quando essas situações se apresentam, né, a gente como professor, a gente tem que tomar algumas medidas, e aí, para não ficar nenhum aluno prejudicado, eu vou estar sorteando os líderes, e é obrigatório todo mundo entrar no grupo, tá, pessoal? A atividade em grupo, ela é para ser feita em grupo, ela não é para ser feita individual, ou em dupla, ou em trio, tá bom? Eu tô aqui, né, não sei se vai dar para vocês verem aí, dá para ver direitinho, tá vendo? Com a matrícula de vocês, eu joguei a matrícula de vocês pro papelzinho aqui, ó, todo mundo, todos os 27 alunos, tá? Vou estar cortando na frente de vocês, ó, para vocês não dizerem que aconteceram erros, tá bom? Eu vou passar para o próximo slide enquanto... Aliás, eu nem posso passar, porque eu acho que eu não vou conseguir voltar depois. Para mim, eu ia estar explicando as demais coisas, né? Mas, enfim, vou cortar aqui rapidinho, né? Se o vídeo ficar muito grande, vocês dão uma adiantada aí, mas eu tinha que fazer, né? Mostrando o que está sendo feito, já que a gente não
não está entrando ao vivo, mas as apresentações, tá, pessoal? Serão ao vivo através do Meet. A gente vai combinar direitinho para entrar no horário certinho, para a gente não ter atrasos, para a gente não extrapolar o prazo aí dos 2 dias, tá bom? Eita, acabei passando. E eu não vou conseguir voltar. Mas tudo bem. Não vou lembrar de cabeça as teorias que estavam como 1, 2 e 3. Mas já fica determinado, tá? Que quem for sorteado aqui, o líder 1, já é a teoria 1, tá? Vou até tirar daqui de cima para poder... Gente, eu não vou amassar os papeizinhos, porque senão a gente vai ficar aqui horas. Eu tô virando os papelzinhos todos de cabeça para baixo, para mim não poder ver o número, tá? E eu vou pegar os papeizinhos, vou fechar o olho, vou pegar os papeizinhos e vou, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir. Os papeizinhos estão todos virados de cabeça para baixo, não tem nenhum número aparecendo. Epa, virou um aqui. Não tem nenhum número aparecendo, tá? Vou fechar o olho, vou pegando e aí vou estar anotando aqui no meu papel, no meu controle aqui, teoria 1 e o nome do aluno pela matrícula, tá bom? Vamos lá, de olhinho fechado. Teoria 1 é 1191002461. Depois eu vou olhar aqui quem é, tá bom? Vou botar aqui T01. Vou mostrar o número para vocês, ó. O númerozinho. Vamos lá. 2. Teoria 2. Vou anotar aqui. 1182002406. 3. Teoria 3. 1191002437. Teoria 4. 1182002393. Teoria 5. 1191002463. E a última teoria, teoria 6, 1192002581, tá? Vou tirar agora os papeizinhos daqui. E vamos ver os nomes dos líderes dos grupos para me dar continuidade aqui. Vamos lá. 2461. Final 2461. 1191002461. Kennedy. Kennedy Thierry é o líder do grupo 1, tá bom? 2406, o outro final. 2406. 1182002406. Riandro é o líder do grupo 2, tá? Final 2437. 1191002437. Raila é líder do grupo 3, tá? 1182002393. 8002393. Karine é a líder do grupo 4, da teoria 4, tá? 2463, final 2463. 2463. 1191002463. Laís Clara é a líder do grupo 5, tá?
Final 2561. Final 25. Final 2561. 2581, desculpe. 1192002581. Camila. Então, Camila é a líder do grupo da teoria 6, tá? 1, 2 e 3 na data do dia 14, 4, 5 e 6 na data do dia 28, se eu não me engano, né? Vamos lá, vamos continuar. A apresentação vai ter no máximo de 30 minutos de duração. Então, os grupos, eu acredito que devo ficar aí com 4 pessoas, né? Não multipliquei 4 a 5, não sei, vai ter um com a diferença. Mas se dividam direitinho, tá? Todos os integrantes do grupo deverão explanar sobre o assunto, tá? Evitar integrante explanar apenas dados institucionais, ficou errado aí também, institucionais, por quê? Não é interessante o aluno chegar lá, oi, eu vou falar da teoria tal, o grupo é Amanda, Bruno, Riandro, Carla, não sei quem, nós somos do 7º semestre da faculdade Facite, e aí passa para o outro para falar a introdução. Então esse aluno eu não vou conseguir avaliar conteúdo dele, né? Então eu preciso que o aluno explane sobre o assunto, sobre o trabalho, tá bom? Vamos procurar ser claros e objetivos na explanação, né? Vamos evitar leituras extensas sem explanações coerentes seguintes. Por exemplo, eu leio um turbilhão de coisas e depois falo, e aí o autor quis falar que é isso aí. Não, né? Eu vou colocar uma coisa sucinta e eu vou explanar sobre o que o autor quer falar, e eu vou explanar sobre o que é aquilo que eu estou querendo falar, tá? A vestimenta, né, como eu falo desde o primeiro seminário que eu fiz com vocês lá atrás, a vestimenta ela é importantíssima. Inclusive, eu tive colegas de turma que perderam nota por tipo de vestimenta quando apresentava trabalho na época da minha faculdade. Então, assim, eu acho que vocês já são colegas meus, né? Então, vocês já precisam se portar enquanto colegas meus também, tá bom? O valor do seminário vai ser de 5, né? Vai contar na AV1. A gente já teve aí um resumo crítico valendo 3, vamos ter o seminário valendo 5, e lá na frente a gente vai ter uma atividade valendo 2 para poder a gente fechar a carga horária da AV1, tá bom? O tema, gente, ele não pode ser trocado, tá? A teoria ela não pode ser trocada. E a pesquisa por material é livre, vocês podem pesquisar artigos, vocês podem pesquisar o que vocês acharem que devem de interessante, vocês podem pesquisar, tá? Me surpreendam, vocês são muito bons nisso, em me surpreender, em surpreender os outros professores. Eu vejo bastante o pessoal elogiando vocês em alguns tipos de trabalho, tá? Então me surpreendam no seminário, tá bom? Muito obrigada e vamos que vamos e vai dar tudo certo. Outra coisa que eu queria pedir para vocês assistam o vídeo até aqui, tirem as dúvidas no momento, porque assim, vocês estão passando, não assistam o vídeo no dia postado da aula, aí no outro dia fica entrando no AVA, me mandando pergunta, me mandando no WhatsApp, professora, mandei pergunta no AVA hoje. Meu horário de estar no AVA é a terça-feira, das 19 às 22. Então é o horário que vocês têm para estarem sanando dúvidas, tá bom? Fiquem todos com Deus, boa noite e até a próxima.